Essa cena é boa. E alguém fala, o Kleber pode falar, ele vai lá e fala, estamos no Catar. Muito bem, vamos lá, vamos com mais uma hora, a segunda hora do Sport Center para você. A gente começa falando do reencontro de campeões brasileiros, dos atuais campeões brasileiros. O São Paulo de Rogério Ceni encontra o Flamengo. A vitória sobre o Bahia acalma os ânimos por um instante e reforça a ideia de que o olhar tem mesmo de ser para o horizonte, em Montevidéu. Foram apenas 3 titulares na quinta-feira no Maracanã: Davi Luiz, Andreas e Gabigol. Mas contra o São Paulo esse número vai aumentar. No primeiro reencontro com Rogério Ceni, domingo, no Morumbi, a tendência é um Flamengo bem mais encorpado. Quanto mais se aproxima a final da Libertadores, mais o clube quer um time perto do ideal para dar ritmo aos seus atletas. A preparação para a América se intensifica jogo a jogo. Agora com essa sequência do Brasileiro, estamos perto da Libertadores. Eu acho que o nosso time vai crescer, tanto fisicamente como taticamente, psicologicamente. Vai ser um jogo muito complicado. Na minha opinião, o jogo já começou, porque eu acho que tudo que a gente plantar agora a gente vai colher no dia 27. Então, tenho visto os meus companheiros bem focados, a comissão técnica, todo o staff, tentando fazer o melhor para a gente poder chegar dia 27 e conquistar o título. É o que a gente imagina, mas a gente tem que se preparar para tudo. Diego Alves, Rodrigo Caio e William Arão, poupados nos últimos jogos, devem retornar. Everton Ribeiro, que estava suspenso, também. Felipe Luiz, que já treina com bola, é uma possibilidade. Arrascaeta ainda deve esperar a próxima semana. Aos poucos, o Flamengo se remonta no Brasileiro. Cola as peças. Tudo para chegar inteiro e pronto em Montevidéu. 100 vezes Gabigol. Levantamos, nossa equipe levantou como e onde foram os 100 gols. De cabeça, 6, com o pé esquerdo 54 dentro da área, 5 fora da área e 24 de pênalti. Como cobra bem pênalti o menino Gabriel. Com o pé direito, 11, todos eles de dentro da área. Quando o assunto é pênalti, tá aí, 24 cobranças, 24 bolas na rede, 100% de aproveitamento. Eu achei bem interessante a declaração dele neste dia. Vamos, vinheta antes. E o Renato tava no telão avisando. Tem a vinheta antes, ó. Tá apontando. Não esquece. O Rogério também. Olha lá, chama a vinheta aí, ó. O Renato tá falando pra você chamar a vinheta. O que o Rogério falou não dá pra gente repetir aqui. Alguma coisa parecida com o que o Kleber Xavier falou agora há pouco. Mais ou menos. É isso aí. O que o Gabriel falou é interessante. O jogo pra nós já começou. E tem que ser essa mentalidade, Zupac. Porque, assim, e a gente já falou isso aqui e a gente vai repetir. O Flamengo tem que olhar pro lado. E o jogo pro time do lado começou faz tempo. O Palmeiras está jogando o jogo faz tempo. E o Flamengo demorou um pouco para entrar nesse jogo. Sim. Aparentemente entrou a partir da escalação, como o André já falou, no jogo de ontem contra o Bahia. Vamos ver como é que o comportamento da equipe vai se mostrar a partir de agora, né? Como é que o Renato vai conseguir dosar o elenco, se ele vai dosar ou não, e como é que os jogadores vão responder dentro desse jogo que já começou. E é importante que comece, porque de fato falta pouco. A gente viu aí os números do Gabriel, me chama a atenção, mostra como ele é talentoso com um baixo número de gols de cabeça, porque não é a especialidade, né? Não sei se dá para dizer que ele não é bom de cabeça, talvez seja exagero, mas um centroavante de um time que cria tanta chance como o Flamengo cria, faz 100 gols e só 6 de cabeça, é porque de fato ele é muito bom com a bola no pé. Acho que o Bruno Henrique certamente tem mais gols de cabeça do que o Gabriel pelo Flamengo. Eu tô me lembrando de um atacante que também não fazia muito gol de cabeça, mas era fenomenal. Também vestia 9, o Ronaldo, exato. Ronaldo, fenômeno. Lembra, quando ele estreia pelo Corinthians, com um gol de cabeça em Presidente Prudente. Aos 50 minutos. Que é o gol contra o Palmeiras, em Presidente Prudente. Ele derruba o alambrado na comemoração. Né? Tem uma placa dele lá no estádio. Um dos raros gols de cabeça. Ele contribui para que o alambrado seja derrubado. Vamos ser mais justo com ele. Porque ele sobe e a galera vai junto, né? Do outro lado, aí não tem como segurar. Agora, foi um susto aquilo, ainda bem que você ninguém tava lá, André? Tava.
Nesse reencontro entre São Paulo e Flamengo, entre Rogério Ceni e Flamengo, no caso, né? Os dois campeões brasileiros. Lembrando, foi recentemente o Rogério Ceni campeão brasileiro. Esse ano ainda, né? Porque a temporada acabou em 21. E o Rogério reencontrou o Fortaleza. É verdade. Tem sido um período de reencontros para ele. Momentos de reencontro. Podia ser nome de uma novela, né? Momentos de reencontro. André, mas quem está melhor? Quem perdeu mais com o fim do, digamos, casamento? Quem aproveitou mais esse momento de lá para cá? No momento em que o Flamengo, com o Renato, ganhou vários jogos em sequência e fazia 3, 4 em um monte de gente, que foi o principal momento do Flamengo no ano, e quando a gente olha para o que está acontecendo agora, com todas as dificuldades consideradas, nem parece ser o mesmo time. A gente lembra de algumas coisas que foram ditas naquela época, se já jogava mais que o time do Jesus. Eu não gosto de ficar fazendo essas referências, porque parece que eu estou exigindo do time atual ou de qualquer treinador que venha a trabalhar no Flamengo aquilo lá. Eu coloco aquilo ali num período específico que começou, teve o seu auge e terminou. A partir daí, são outras pessoas, outros trabalhos, outro time. E a gente falou aqui algumas vezes, se o Jesus continuasse também, a tendência não é manter aquele brilho. Mas essa resposta jamais será respondida. Nem se ele voltar um dia ao Flamengo, essa resposta nós vamos ter, não vamos. Mas se falava tanto, né? Pedia-se o Renato na seleção brasileira. Veja que coisa estranha é pensar nisso hoje. E não faz tanto tempo assim. Isso que é o mais impressionante. O que mostra que o futebol aqui no Brasil, ele é realmente uma coisa diferente, né? É um ambiente em que o que se fala hoje, amanhã já não é mais verdade, o que se pensa também não. Mas eu acho que o Rogério não teve o tempo que ele deveria ter, que ele mereceria. Eu acho que o Rogério enfrentou algumas dificuldades criadas pela personalidade dele, pelo jeito dele de fazer as coisas e o elenco que ele encontrou no Flamengo. Não que houvesse qualquer tipo de má vontade ou muito menos sabotagem, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre encaixe mesmo. Estou falando sobre a harmonia no jeito de trabalhar, no jeito de cobrar, no jeito de liderar uma equipe. E mesmo assim, juntos foram campeões brasileiros. Mesmo sem atuações tão brilhantes assim, ganharam o título. Então eu entendo que o Brás, que no momento em que o Rogério passou a ser criticado mais veementemente e mais frequentemente, fez um papel correto do ponto de vista de um dirigente de futebol, de um líder de departamento de futebol, dizendo Rogério vai ficar. Eu acho que aí é preciso pensar também como funciona um clube como o Flamengo, a quantidade de pessoas que tomam parte do processo de decisão e querem impor as suas opiniões. A coisa chegou num ponto em que o Brás não pôde segurar e o Rogério foi demitido do cargo. A minha impressão é que se ele tivesse continuado, naturalmente o Flamengo encontraria o seu caminho e seria um time bem diferente desse aí. Em relação ao que vimos em 2019, não faço conjecturas, mas seria um time diferente desse. Não sei se melhor, pior, se as lesões, a quantidade de lesões precisa ajudar a contar a história do Flamengo nesse ano, a quantidade de jogadores machucados. Isso está na origem do problema atual, que precisa ser resolvido por dia 27. E o Rogério sofreu com isso. Quando o Rogério cai, era uma semana de esvaziamento do time. Então, o Rogério estava sem muita gente quando ele cai, por convocação, lesão e tudo mais. Aí o Renato assume e os caras começam a voltar. Então, o Renato assumiu num cenário diferente daquele que o Rogério caiu. Isso é importante também. Agora, pegando essa pergunta de quem estava melhor e de quem está melhor hoje, eu acho que nesse momento atual, os dois sentem falta do ex. Acho que o Rogério sabe que ele estava melhor no Flamengo do que está hoje, em termos de condições de trabalho, aspirações para a temporada. E hoje o Flamengo sente que o Flamengo do Rogério era mais confiável do que o Flamengo do Renato. A diferença é que, no caso do Flamengo, o início foi encantador, né? O início deu a impressão de, tá vendo? Com o Renato vai ser muito melhor do que era com o Rogério. Mas o tempo foi passando e o time foi enfraquecendo. Acho que o Flamengo do Rogério, ele era menos encantador do que o Flamengo do Renato já foi nos seus melhores momentos. Mas se a gente pegar a média, é um time mais regular. Talvez não jogasse tanto quanto o Flamengo do Renato jogou no começo, em momento algum com o Rogério. Mas me dá a impressão de que seria um time mais regular do que esse, que hoje é bastante regular. Para fechar, o bolão do Zupac e bolão do Kifuri. André, quem leva? Quem é favorito? Quem é favorito pro jogo?
A minha impressão é que depois dessa guinada do Flamengo, e aqui eu não faço uma crítica, eu acho que está na hora mesmo do Flamengo começar a tomar todas as suas decisões pensando no jogo do dia 27, e acho que chegou esse momento quando a conclusão foi óbvia. Nós não vamos ganhar o Campeonato Brasileiro. Tudo indica não. O Atlético é o campeão brasileiro, ele só não foi coroado ainda. Matematicamente, 98% de chance quase. Exato, mas o Flamengo já poderia ter concluído que, independentemente de quem fosse o campeão, não seria ele. E a partir desse momento é hora de pensar no que resta, e que o que resta é muito grande, muito importante, muito relevante. Então eu acho que esse comprometimento diferente, mesmo porque o São Paulo está devendo, faz com que, não sei que escalação o Flamengo vai ter, evidente, mas eu acho que o São Paulo está um pouco mais, esse jogo é um pouco mais importante para o São Paulo em termos de resultado do que para o Flamengo. Então, favoritismo? São Paulo. Para você? Eu sou o tipo de comentarista, Edu, eu não estou há muito tempo na janela, né, de comentarista e tal. Mas eu sou daquele comentarista que não tem papas na língua, que fala a verdade, doa a quem doer. E que eu não aceito esse papo de muro. Então vai ser empate. Vai ser empate. Sabia. Vai ser empate. Muito bem. Mas é um jogo que vale muito mais para o São Paulo, como a gente falou mais cedo aqui, pela importância, olhando o rebaixamento atrás e a classificação para a Libertadores à frente. Bom, essa sexta-feira foi muito importante para a arbitragem brasileira. Leonardo Gaciba deixa o comando da arbitragem.